Quero saudar essa linda igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém! Uhul! Estamos felizes com o Senhor. É o Senhor que tem nos dado vitória. É o Senhor que tem nos dado longevidade. Pastor Randolfo é muito caridoso, dizendo que eu tenho 60 anos. Eu tenho 80, igreja. 80 anos. E glorifico ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aqui está nosso pastor Flávio. E quando eu estava sentada ali perto dele, eu orava ao Espírito Santo que use esse vaso do Senhor mais uma vez. O Espírito Santo de Deus coloque em seus lábios a palavra que vem do céu, a palavra que nós precisamos de ouvir, de encher nossos corações, nossa alma. Pastor Flávio, nós amamos você. Você tem sido esse baluarte aqui no Ceará. E ninguém pode dizer ao contrário, porque as obras estão realizadas e temos testemunhos vivos dessa realização. Por isso o Senhor te abençoe mais e mais, te dando o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, te dando mais uma vez esta palavra que saiu lá do trono de Deus para encher esse lugar, em nome de Jesus. Santo, 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 sentimos a tua presença de uma forma muito especial nessa noite. Santo, 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 Santo. A graça e a paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Amém. Amados, tem momentos da nossa caminhada que nós nos sentimos mais do que nunca gratificados a Deus. Assumimos espaços em que não existe nenhum mérito da nossa parte. Está aqui, ocupar esse altar numa festa tão grandiosa, é um motivo de eu dizer: Senhor, obrigado. Não merecemos nada, Pai, mas Deus nos dá tudo. Quando o Senhor tem um propósito na vida de alguém, Ele pode levar 41 dias, cadê Ele? Podia ser 80, 100, 120. Nenhum ia tocar o nosso irmão Denis, porque Deus tinha um propósito na vida dele e Ele está aqui exatamente. Nós conhecemos todos, não sei se todos, mas grande parte que está aqui conhece um pouquinho da história dessa igreja, conhece os momentos difíceis que essa igreja passou, e nós chegamos a pensar que aquele trabalho tinha chegado ao fim.
Foram muitas coisas, muitas lutas, coisas que entristeceram o coração de Deus. Mas como o pastor Randall já disse aqui, tem pessoas aqui do início de tudo, como o Diácono Carlos, não vou citar todos, mas certamente alguns conhecem a história desde o início, joelhos dobrados, chorando, orando, porque acreditavam que um altar tinha sido erguido para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que vidas pudessem se render. E aí, é claro, nós não vamos discorrer sobre essa história, porque ela é longa. Deus foi levantando pessoas e pessoas para mostrar que a obra é do Senhor. E operando Deus, ninguém pode impedir. Pastor Edmilson fez um trabalho belíssimo aqui em Algroê, nosso vice-superintendente. Pastor Edmilson Alcântara. Pastor Edmilson Alcântara passa o bastão para o pastor Randall. E você vê que ele é um trabalho crescente, onde é perceptível a presença de Deus nesse santuário, em cada vida que o Senhor tem levantado neste local. Então, amados, é um momento ímpar dessa igreja. Eu quero aqui agradecer ao pastor Randall pelo convite, pelo privilégio. Essa igreja que sempre me recebe com muito carinho. Glória a Deus. Sempre, sempre. O povo de Algroê é um povo que eu tenho no coração, porque é um pouquinho da família que Deus nos dá. Certo? E eu sei que a alegria é muito grande. O Salmo 126, o salmista diz assim: quando nós fomos libertos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Eu acredito que este seja o sentimento no coração de cada membro aqui em Algroê. Lembrar dos momentos tão difíceis e sentir um espaço que Deus entrega a essa igreja, mostrando, é claro, que nós é que somos a igreja, mas um templo tão bonito, tão simbólico, demonstra exatamente a Deus materializando o amor que Ele tem pela igreja de Algroê. Se prepare, porque como nós já ouvimos aqui, Deus vai fazer muito mais. Amém? Eu gostaria de cumprimentar todos os pastores, são muitos, né, presentes. Se a gente for nominar, a gente vai gastar muito tempo. Mas eu queria, na pessoa do nosso vice-presidente nacional, pastor Reginaldo Silva, abraçar todos os pastores presentes. A pessoa do nosso pastor Edmilson Alcântara, vice-superintendente também. E na pessoa da pastora Iris, essa serva de Deus, a nossa decana, né? Nossa decana é assim. Abraçar todas as pastoras. E a você, meu amado, convidado especial, motivo maior dessa festa, porque o Senhor preparou essa festa para você. Amém? Então prepara o teu coração, prepara o teu ouvido. Talvez você não escute o que você gostaria, o que pensou que você vai escutar, mas Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Abraça quem está do seu lado e diz assim: Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu separei dois textos que o Senhor colocou no meu coração, um pouquinho longo, aí você vai entender por que Deus nos deu esses dois textos. Um está em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 1. Vai ficar sentado mesmo, vai ficar todo sentado. Que diz assim, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado.
E eis que subiu do rio após ela outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Era um sonho. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho 2 vezes. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou, e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que eles interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos nosso sonho, e ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi reforçado. Então mandou o faraó chamar José, e fizeram sair do cárcere, e maquiou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Agora você vai até o livro de Esther. Esther, capítulo 6, a partir do verso 1. Que diz assim: naquela mesma noite fugiu o som do rei, e então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que, depende da sua tradução, Mordecai, alguns falam Mardoqueu, tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Tragam a veste real que o rei costuma vestir. Lá para o versículo 8, do 3 você passa para o 8. Traga-se a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. Vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Louvado, exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Obrigado. Amados, eu quero que nesses 2 textos longos você grife 2 coisas que vão ser importantes para a compreensão do que Deus vai nos falar nessa noite. A primeira passagem de Gênesis diz que o rei dormiu e sonhou. E nesse sonho leva-se até José, que ele interpretaria, e isso determinaria o futuro de José. No outro, o rei perde o sono, fica acordado, e lê-se nas crônicas o que
havia sido feito a Mardoqueu, que tinha livrado o rei de um complô para matá-lo. Que honra foi dada a Mardoqueu. E aí, amados, guardando essas duas visões dos textos, parecendo antagônicos, eu quero começar dizendo para a igreja, para você que está aqui, que Deus não esqueceu de você. Diga para quem está do seu lado: Deus não te esqueceu. E te prepara, porque Deus faz o homem dormir para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Ou Deus faz ele perder o sono para que o propósito se aconteça na vida. Deus faz de qualquer forma, porque nós cremos, aprendendo lá na escola bíblica, que o nosso Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Mas é interessante, amados, que nós aprendemos algumas coisas primariamente nos nossos primeiros passos, e parece que a gente vai ganhando estatura, aprendendo mais, estudando teologia, e vamos nos esquecendo das coisas primárias, das coisas elementares. Esquecemos que o Deus de Mardoqueu, que o Deus de José é o Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo. E às vezes, amados, Deus precisa nos sacudir para que a gente possa perceber Ele do nosso lado. Às vezes precisa que haja algo físico para que nós possamos compreender. Os discípulos no caminho de Emaús andavam com Jesus e não conseguiam percebê-lo. Precisou algo da parte de Jesus para que eles pudessem perceber: esse mesmo Deus anda contigo, caminha contigo, está contigo. Como disse o salmista, Ele é a tua sombra direita. Situações adversas, amados, acontecem, enfrentamos, e muitas vezes nos dá a sensação, quem não já passou por isso, que Deus nos esqueceu. Mas eu acho que dessa vez eu fui esquecido, porque eu estou passando por uma luta, eu oro, eu canto, e parece que não acontece nada. É muito difícil. Às vezes pensamos também de uma forma totalmente equivocada: é porque eu acho que eu não mereço. E aí a gente tem que voltar lá para o banco da escola bíblica dominical. Não recebemos nada por merecimento. Tudo que nós recebemos de Deus, recebemos pela sua graça, pela sua misericórdia. E aí nós precisamos dizer não, 1000 vezes não. Não podemos internalizar no nosso coração coisas que não fazem parte do caráter de Deus. Deus não se esquece, Deus não se atrasa, Deus não vira as costas para nós. Deus continua nos segurando pela nossa mão, Deus continua caminhando conosco, Deus continua derramando da sua graça, da sua misericórdia, da tua unção sobre as nossas vidas. Deus continua e continuará eternamente no controle de tudo. Mordecai, tio de Esther, salvou o rei de um complô para matá-lo, e isso não foi reconhecido por ninguém. Mordecai era porteiro do rei. E aí, amados, quanta coisa você já fez, quanto acerto existe na sua caminhada, na sua trajetória, seja no seu trabalho secular, seja na igreja, seja nos seus estudos. Você fez tudo corretamente, mas ninguém percebeu, mas ninguém viu, mas ninguém deu nenhum destaque. Mardoqueu tinha a promessa de Deus e entra em cena para que a justiça de Deus fosse ser feita. Às vezes, certo dia, ele perde o sono, e aí Deus coloca no coração do rei
vai ler as crônicas. Vai ler as crônicas que se passa no palácio, no teu reinado. O que é feito a esse homem? E eu quero que você entenda. Eu quero que você saia dessa festa internalizando no seu coração que a promessa que você tem da parte de Deus é Deus quem vai fazer na tua vida. Não é o homem, não é ninguém, é Deus que vai fazer, porque você tem promessa de Deus. Nós temos que entender definitivamente, amados, que a promessa é de Deus. Pastor, eu já fiz tudo no meu trabalho, ninguém reconhece o meu trabalho, na igreja, eu faço, eu procuro fazer da melhor forma possível, mas eu continuo no mesmo rumo. Eu continuo como porteiro. Então Deus está falando contigo, dê glória a Deus, porque Deus não te esqueceu. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Deus não é injusto para o trabalho das nossas mãos. Ele vai fazer justiça, cumprindo as ordens real. Mardoqueu foi colocado no cavalo do rei. E quem foi que cumpriu a missão de apresentar Mardoqueu aos súditos do rei Assuero? Ramai, o homem que tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Lembra do testemunho do nosso irmão dele, os 41 tiros. E aí, amados, não tem como nós não recorrermos à palavra de Deus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu amado, minha amada, você é escolhido de Deus, e Deus tem um propósito na tua vida, e o inferno não vai prevalecer. 40 tiros, 80, 50 trabalham contra você, não vai prevalecer, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você tem os umbrais da sua porta, da sua casa, o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Esse sangue está sobre a sua vida. Esse sangue está sobre a sua vida. E o inferno não tem poder sobre você. 40 tiros, puxar o seu tapete, lhe trair, falar mal de você, não vai prevalecer, porque Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes nos frustramos, fazemos tudo da melhor forma possível, fazemos o nosso melhor, damos o melhor, e nós continuamos como porteiro da casa real. Muitas vezes continuamos como braçais, muitas vezes como serviçais, continuando na função menor, porque ninguém reconheceu a grandeza do que você fez. Deus viu o que você fez. Deus viu o que você fez. E a bênção e a recompensa vai vir do céu para a tua vida. Se o homem não fez, louve e glorifique o teu Senhor. O que o Senhor vai fazer. Aconteceu com Mardoqueu. O ato heróico de bravura não lhe rendeu nada, e ele continuava como porteiro da casa real. Mais uma vez, amados, temos que dizer: se você tem promessa de Deus, é Deus que vai fazer, é Deus que vai abençoar. Te prepare, porque vai acontecer de forma inusitada. Deus fez o rei sonhar para abençoar o seu servo. Deus fez o rei ficar acordado para abençoar o seu servo. Deus pode fazer qualquer coisa. Creio num Deus que não esquece. E isso é um dos pilares e o conforto e segurança dos crentes em Deus. É isso, amados. São pilares da nossa fé que nós precisamos buscar, manter, saber. Está na Bíblia, está na sua mão. E a palavra de Deus, ela é vida, ela não é um livro de tese, ela é vida de vida. Se coloque entre os 66 livros, porque você é personagem dessa palavra.
Essa verdade aponta para a onisciência divina, para a onisciência de Deus, indicando que, ao contrário dos seres humanos, a memória de Deus é perfeita, eterna e detalhada. Às vezes a gente esquece o nome do outro, né? Deus não esquece. Ele chama você pelo seu nome. Paulo, tem Paulo aqui? É aqui, né? Paulo Mandal. Eu conheço um aqui, tem um aqui. É pelo seu nome. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Paulo, José, Francisco, Maria, Joana, Paula. Deus tem algo para você que não será impedido. Mas você precisa entender. Você precisa internalizar no seu coração. Por mais tempo que faça, que Deus não esqueceu. A promessa de Deus não perde validade. Deus não esquece de você, porque o pacto de Deus conosco, ele é firmado no binômio amor, que a gente vê na cruz, e a aliança, que a gente vê no sangue de Jesus. Esse binômio está pactuado, irmãos. E Deus, quando a gente diz Deus é fiel, Deus não é fiel a mim, a você. Deus é fiel à palavra dele, ao propósito que ele tem. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Deus vai fazer, se você crer, espere em Deus, e você ainda verá o que Deus vai fazer muito maior. Mesmo quando nos sentimos abandonados, e quem já se sentiu alguma vez? Quem já se sentiu abandonado? A sensação de abandono, a sensação de que está solitário. Mesmo nesse momento, afirma que Deus tem os seus filhos em memória. Olha o que diz Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho numa mão? Ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de você. Abrace quem está do seu lado, diga: Deus não se esqueceu de você. Quer ver uma coisa? Oportunidade salvou o homem numa arca, salvou o homem através do mar vermelho, salvou o homem de várias formas, e veio que não tinha jeito. Eu vou ter que fazer por eles. E o Verbo se fez carne. Deus veio na terra, e na forma de homem, Deus chega a nós, por amor, porque Ele não se esqueceu de nós. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos condenados ao inferno, Deus nos fez como filho pródigo. Deus nos mostrou o caminho de volta. Deus nos achou, nos ressuscitou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Deus não esquece. Deus não esquece do seu trabalho, porque existe justiça em nosso Deus. E qual de nós não foi permeado pelo sentimento que está sendo injustiçado? Está errado não. Se você percebeu que foi injustiçado, você foi. Agora escute bem: você foi injustiçado pelo homem. Deus, porém, fará justiça. Deus fará justiça. Deus é justo, Ele reconhece o empenho, Ele reconhece a fé do seu servo, mesmo quando ninguém viu, quando ninguém vê. Mesmo quando você fez algo tão importante que você disse: não vai adiantar de nada, ninguém viu. Deus está te dizendo para você hoje: eu vi. Eu vi. Por isso, amados, que a igreja, que nós, salvos em Cristo Jesus, precisamos fazer
como se fosse para Deus. Faça como se fosse para Deus. Não espere a recompensa do homem, mas entregue nas mãos daquele que tem poder para transformar. Aí Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para que seu nome mostrasse. Deus não esqueceu. Fidelidade é algo que existe no nosso Deus sempre. Tudo que é feito por amor a Deus, incluindo ajudar os outros, perseverar em provações, está registrado na memória de Deus. Você lembra que nós seremos, as nossas obras serão colocadas diante de Deus? Então, vamos colocar isso parafraseando a Bíblia que não tem. Você está no caderninho de Deus. Cada vez que você fizer, faça para Deus. Não espere fazer grandes coisas. Ajude o próximo. Perdoe os vossos inimigos. Aquelas pessoas que lhe fizeram mal, que puxaram o seu tapete, que armaram a costura contra você, não se preocupa não. Se você fez para Deus, é Deus que vai reconhecer. Deus não esquece das suas orações. Deus não esquece das suas noites mal dormidas. Você lembra daquele dia que Deus te acordou no meio da noite para orar por alguém? Você lembra? Talvez até você não lembre, mas Deus não esqueceu. Foi Deus quem te despertou. Quem já nunca acordou no meio da noite? Né? Já acordei no meio da noite com uma palavra para ser pregada na igreja. Eu pego no caderno ali e eu anoto. Deus não esquece. Deus não esquece. O silêncio de Deus, escute bem, amados e amadas, não significa esquecimento ou abandono, mas sim que Ele está agindo no tempo certo. É claro, amados, que muitas vezes nós nos angustiamos. Se dependesse de nós, algumas lutas nós não passávamos. Mas escuta, Deus sabe por quê. Deus tem algo grandioso para a tua vida. Mas esse algo grande que Deus tem para ti, ele precisa ser lastreado pela presença do Espírito Santo em você. E Deus está te ensinando a ter um lastro espiritual, para que quando você receber o que Deus tem para ti, ele seja para a glória do nome do Senhor. Lá em Isaías 45:2 ele diz assim: eu irei adiante de ti. Quem acredita que Deus vai na nossa frente aqui? Então tome para você essa palavra. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você pode dar glória a Deus por isso? É Deus que fala. A aparente demora de Deus não é esquecimento, mas é o tempo perfeito para o cumprimento da vontade dele na minha vida. Uma vez eu estava conversando com o filho do pastor Samuel, da Assembleia de Deus de Juazeiro, do campo do Juazeiro do Norte, uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus, colega de trabalho. O filho dele é colega de profissão, a quem pensou igual a mim. Ele passou uma luta muito grande e deixava de ir à igreja, já não ia, porque dizia que não aguentava, não suportava. O nome dele era Kelson. Eu lembro uma vez, eu conversando com ele, Deus me usava para conversar com ele. Eu perguntei: irmão Kelson, me diga uma coisa, se Deus já tivesse aberto as portas que tu tem pedido, tu ainda estava aqui? Pensa antes de responder. Eu disse: não estava. Pois é, Deus sabe. Deus está preparando para que a bênção que Ele tem para você não seja uma pedra de tropeço.
para que ele não seja um motivo para que você se afaste do Senhor. Nós vivemos num mundo capitalista, e eu costumo dizer que as bênçãos de prosperidade são as maiores provas se verdadeiramente o crente é fiel. Como a gente vive no mundo capitalista, quase tudo se compra com dinheiro. E aí, quando você não tem mais problema financeiro, e a Bíblia chama o dinheiro uma espécie de Deus, né? Então, grande parte dos crentes se afasta do Senhor. E aí, quando eu digo isso, eu costumo dizer, eu não sou adepto da teologia franciscanista, que você tem que pegar tudo que Deus lhe abençoou e dividir para os pobres. Mas eu não sou adepto também da teologia da prosperidade, que todo mundo tem que ser rico, não. A palavra de Deus, a Bíblia, não condena o dinheiro, mas um amor ao dinheiro. Deus vai abençoar a tua vida. Então, que seja um momento em que o nome do Senhor seja glorificado através da bênção de prosperidade que Deus te passou aqui. Então, Deus está a preparar você. A aparente demora não é esquecimento. A Bíblia relata em Gênesis 30:22, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e a consolado. Deus não esquece, amado, da necessidade de nenhum de nós. Ele sabe da sua necessidade. Você que está aqui, que veio aqui e diz, parece que Deus me abandonou. Deus está dizendo para você, eu não te abandonei. Espera, porque a porta vai ser aberta para ti. Espera, porque essa enfermidade vai ser curada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas tem uma coisa que Deus esquece. Deus não esquece Deus esquece dos nossos pecados. Diz que Ele lança no mar o esquecimento. Ao contrário do homem, né, que nos perdoa e diz assim, mas naquele dia, né, tu aprontou comigo. Deus não lança no nosso rosto. Perdoou, está perdoado. E esse é o modelo que nós precisamos praticar na nossa caminhada. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está lá na oração básica. O modelo é o de Deus. Mas tem crentes que eu já ouvi dizer assim, eu perdoei, pastor, mas ele lá eu aqui. Aí você já pensou, se Jesus dissesse isso conosco? Eu vou te perdoar, mas tu fica aí, eu fico aqui. Não é assim, Deus. Não é assim. Lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias 7:19. Deus promete nos livrar das nossas transgressões. Jeremias 31:34. Isso significa que Deus decide não mais usar o pecado perdoado contra nós. Nós fomos perdoados. Ele colocou um novo cântico na nossa boca. Ele trocou as nossas vestes. Ele tirou nossos pés do charco de lodo e firmou na rocha que se chama Cristo. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Quando eu me converti, amados, tudo eu peço a Deus. Eu tinha uma linguagem chula, do mundo. Eu falava 3 palavras, 2 eram palavrão. E quando eu me converti, aquilo me preocupava. Eu disse assim, como é que eu vou ficar no meio dos crentes falando palavrão? E eu fui colocar os joelhos no chão. Senhor, santifica a minha linguagem. Santifica a minha boca. Para a glória de Deus. Eu tenho uma dificuldade de dizer um palavrão, porque Deus santificou. Deus faz, irmão. Deus quer que cada um de nós sejamos santos. Sejais santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Pode ser que nós queiramos, pode ser que nós venhamos a pedir, Ele faz. Ele quer fazer de você. Ele quer fazer você um instrumento, um testemunho, para que as pessoas olhem para você e digam, como dizia quando passava o profeta Eliseu, ali vai o nome de Deus. Como
Como é que as pessoas não conhecem fora da igreja? Que tristeza nós ouvimos, às vezes, pessoas do mundo dizer: ser crente como fulano, eu prefiro ficar aqui. Mas as pessoas têm que dizer, e eu louvo a Deus, eu digo sempre isso, no interior, no meio de uma comunidade rural, sentar de paletó, sentar com a Bíblia na mão, as pessoas perguntam: o senhor é crente? Sou. Aí eu quero saber por quê. Por quê? Porque o Senhor fala diferente, o Senhor tem um comportamento diferente, o Senhor tem um jeito diferente. Você lembra de Pedro? Quando ele nega Jesus, a mulher diz: você é um deles, você andava com ele, você fala com ele, você é do jeito dele. Pedro andava com Jesus, ele adquire características próprias de Jesus. Nós precisamos nos abraçar com Jesus, nós precisamos querer ser parecido com ele, andar com ele, falar com ele, viver com ele, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Deus não me esquece. A oração de Neemias ora assim: lembra-te, lá em 13:14, lembra-te de mim, Deus meu, no que toca a isto. Deus não esquece. José foi esquecido por todos. O jovem que um dia havia sido referência para os seus irmãos, um testemunho para os seus pais, um exemplo de fé, havia sido dado como morto para o seu pai, vendido como escravo e preso por tentativa de adultério. Todos esqueceram de José. Quem foi que não esqueceu de José? Deus não esqueceu de José. Meu amado, o que você fez está diante de Deus. O que você fez para o Senhor está na memória de Deus, no coração de Deus, e Deus é quem vai te recompensar. Esse Deus marcou essa festa belíssima, gigantesco encontro conosco, para nos dizer: eu não esqueci de você. Não esqueceu. O jovem, daí nos seus últimos dias estavam presos. Parece que o sonho de José havia se transformado em cinza. O projeto do seu coração de ser uma grande liderança para ajudar o seu povo havia sucumbido, se transformado em nada. Todos esqueceram de José. Deus não esqueceu de José. O mesmo Deus que fez o rei Assuero perder o sono para ler as crônicas que falavam do feito de Mardoqueu, foi o mesmo Deus que fez o rei sonhar Faraó, para que José fosse colocado onde Deus disse que ele ia ser colocado. Quem tem promessa de Deus que levanta. Deus não esqueceu. Pastor, desde o dia que eu recebi essa promessa de Deus, parece que a minha vida caminhou no sentido contrário. Olha para José, foi assim que aconteceu com ele, foi. José caminhou no sentido contrário, ele tinha tudo para dizer: Deus, me perdoe, mas eu estou fora. José não disse, ele continuou acreditando no que Deus tinha para ele. Porque Deus tinha um propósito muito maior na vida de José. Deus fez o rei acordar inquieto. Parafraseando o texto, o rei queria que alguém interpretasse o sonho de José. Ninguém conseguia interpretar. José sabia o sonho de José? Sabia não. José também não sabia. Mas o que ele diz? Ó Faraó, eu não,
Mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. O Deus que eu sirvo e creio, Ele sabe. Então escuta. Se prepare. Talvez você seja colocado num momento crucial para que se realize a bênção que Deus tem para você. E quando chegar, se você se sentir impotente, incapaz, aquém do que você precisa dizer, diga como José: eu não sei como, mas meu Deus sabe. E a Bíblia diz que Ele habita em mim. Está bem pertinho, né? Depende só de você, meu amado. Pastor José não sabia. Ele diz: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Está lá em Gênesis capítulo 41, verso 16. O final dessa história nós conhecemos. José interpreta o sonho de Faraó, e a promessa de Deus se cumpre na sua vida, vindo a ser a autoridade máxima do Egito. A autoridade máxima era Faraó. Eu acho que não, porque Faraó diz assim: a partir de agora, tudo só será feito se passar primeiro pelo crime de José. Então José era a autoridade máxima. Eu continuo dizendo: José passou a ser a autoridade máxima, pois segundo a ordem de Faraó, tudo no Egito tinha que passar por José. Era ele. Foi o que Deus mostrou no sonho de José. E amados, para finalizar, homens de Deus esperaram por Deus, crendo, assim de tudo que Deus não havia esquecido. E eu quero que você saia dessa festa com isso internalizado, escrito nas tábuas do seu coração: Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Abraão, conhecido como nosso pai na fé, esperou pela promessa de um filho por quanto tempo? 25 anos, mais de 2 décadas. Ele esperou porque ele cria num Deus que não esquece. Deus não esqueceu, Deus está trabalhando. José perseverou na fé, mesmo como escravo e prisioneiro, antes de se tornar governador. Sabe quantos anos? 17 anos. José tinha certeza que Deus não havia esquecido. José tinha certeza que não havia injustiça em Deus. Então, amados, se você tem uma promessa de Deus, é Deus que vai fazer. Ele está te preparando para algo maior do que o que você imagina. Porque a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Moisés liderou o seu povo no êxodo, demonstrando perseverança diante dos grandes desafios, várias vezes questionado pelo seu povo, questionado pelo povo que ele liderava. Moisés sabia que Deus não tinha colocado naquela tarefa sozinho. Ele estava com ele e não havia esquecido. Jó manteve a sua integridade e confiança em Deus mesmo após perder família e bens. Até dentro de casa ele enfrentou a oposição da sua esposa. Ele permaneceu fiel, sabendo que Deus não havia esquecido ele. Davi foi ungido rei de Israel. Sabe quantos anos para assumir o trono? 13 anos. 13 anos. E recusou-se a acelerar o processo das Babilônia. Não teve chance. Entregaram o seu algoz, Saúl em suas mãos. Ele podia ter acabado ali e ter assumido. Eu vou esperar em Deus. Diga para quem está dizendo: espere em Deus. Noé perseverou na construção da arca durante anos. Esperar em Deus, amados, é confiar que Ele não esquece. Não é passividade, escute bem. Não nos tornamos pessoas passivas.
Não é isso. Nós precisamos entender que nós estamos esperando um Deus que tem o melhor para nós. Aleluia. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Não é passividade, é continuar obedecendo e agindo com retidão enquanto aguarda o agir de Deus. Perseverar e esperar em Deus, conforme mostrado várias vezes nessa noite. Por personagens envolve aprender, viver baseado na fé e na verdade sobre o caráter divino, em vez de depender apenas das circunstâncias imediatas. Não seja imediatista. Espere em Deus enquanto você espera, peça para Deus te renovar. Você vai ver que esperar em Deus não cansa. Jó era um homem cuja vida era repleta de bênçãos de prosperidade. Não tinha uma série de tragédias assoladas, mas ele continuou acreditando e esperando em Deus. Jó inspirou, perseverou, porque cria que Deus não o havia esquecido. Quando o sentimento de desamparo, se isso acontecer com você, chegar, lembre-se, lá nas primeiras lições da escola bíblica dominical, Deus já o ensina que sua mente é infinita. Ele não tem lapso de memória. Ele não esquece. Ele nunca esquece. Você está constantemente na presença de Deus, pois Ele é a tua sombra direita. Ele não se esqueceu. Ele está construindo algo poderoso no silêncio, muito mais do que você tem pedido. A esperança é a última que morre. Tem na Bíblia? Se nossa esperança é Jesus, Ele está vivo, como é que morre? A esperança é a última que morre, é mentira. A nossa esperança é Jesus e Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está conosco. A única coisa que Deus esquece, amados, são os nossos pecados. Os nossos pecados Ele nos perdoa, e é por isso que devemos esquecer as ofensas um dos outros. Nesse tempo que eu e você estamos esperando a bênção de Deus, vá pondo em prática aquilo que nós aprendemos com Jesus. Ele diz: aprendei de mim. E quando Ele diz aprender de mim, para que nós possamos pôr em prática. Então comece a perdoar os seus inimigos. Ore pelos seus, aquelas pessoas que lhe traíram. Faça o bem às pessoas que lhe querem mal. Cumpra-se em você o espírito cristão. Escute bem. Nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. Levamos sobre os nossos ombros as marcas de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, né? Não me incomodes, Gálatas 6, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que as marcas do Senhor Jesus sejam o perfil da sua vida, seja a sua trajetória, e que as pessoas possam olhar para você dentro e fora da igreja e dizer: ali está um homem, ali está a mulher de Deus. Deus não se esqueceu de você. Que Deus nos abençoe por Cristo Jesus.